Eu sou Fernanda Santana e começa agora o podcast da Rádio Costa do Sol com patrocínio da Prolagos. Hoje é dia de Podcosta musical e quando é dia de música a gente fica muito feliz aqui no Podcosta, que a gente pode trazer músicos da região, trazer pessoas que estão movimentando o cenário da música aqui na região dos Lagos. Sim. E a gente fica muito feliz. Hoje a gente está recebendo o Zac Damasceno, que é filho aqui de Araruama. É um prazer te receber aqui no Podcosta. Uma honra estar aqui. E a gente está recebendo o TG Black, que já falou aqui em off, que também já se sente filho da região dos Lagos também. Com toda certeza. E eles vieram para falar um pouco da carreira deles e falar do espetáculo Dois Pretos, uma odisseia de soul e samba, que Sim. com certeza vai emocionar e trazer muita história, muita representatividade para quem for conferir esse espetáculo. Exatamente. E para começar, eu quero que vocês contem um pouco da história de vocês, começar pelo Zac. Zac, a gente já conhece muito da sua história, mas é sempre importante a gente reforçar, para a gente mostrar essa potência que a gente tem aqui, essa possibilidade de conquistar espaço, de crescer e de se viver da música. Verdade. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você. Então, eu sou o Zac Damasceno, na verdade meu nome é Ezequias Damasceno da Silva, porém no The Voice eu fiquei conhecido como Zac, né? Eu tenho 37 anos, sou nascido e criado aqui em Araruama. Na verdade eu cresci em Tatiquara, olha que interessante, e aí estudei em Morro Grande, na escola também de Tatiquara, vim morar no centro da cidade, né? Comecei cantando na igreja, minha família toda envolvida com música, né? Meu pai, minha saudosa mãe, tenho mais 5 irmãos, sou formado em licenciatura de música. Sou também instrutor vocal, participei do The Voice Brasil em 2018, passa rápido, né? E atualmente eu moro ali em São Pedro da Aldeia, porque o que acontece? Eu trabalho hoje com música para cerimônias de casamento, então assim, São Pedro fica no centro aqui da região dos Lagos. Você quer ir para Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, né, Rio das Ostras, está tudo ali do lado. Então, assim, mais um local, né? É estratégico, um ponto estratégico. Então, a minha história é um pouquinho assim, dessa forma. Hoje, eu estava cantando, né, na verdade, em barzinho, porém, hoje eu faço só cerimônia e shows particulares. Zac, quando a gente fala da sua trajetória, a gente tem o The Voice, que com certeza foi um ponto marcante na sua carreira, mas Sim. quando eu falo de você, eu não consigo deixar de falar de Sobara. Ah, verdade. De falar de história. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você tem tudo a ver. Sim. Eles estão, né, até hoje em movimento, crescendo, buscando, mas eu tenho certeza que você faz parte dessa história. Muito. E assim, Sobara para mim foi um presente de Deus, né? Eu estar inserido naquele lugar. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez, eu chorava, eu fiquei muito emocionado porque nós pretos, quando a gente está num local onde você vê a realidade de outros pretos, a gente se identifica, né? E eu me vi ali, né? Porque a minha família veio de uma família muito humilde, então eu me vi muito ali. E assim, e houve uma troca muito grande, né? Onde eu pude trabalhar o canto coral, onde eu pude trabalhar a técnica vocal com as crianças, mas também eu pude aprender muito com eles, né? Com a comunidade, com os professores, né? Que estão inseridos ali naquele local. Então, assim, foi muito, muito representativo eu estar ali. Para mim foi um processo de autoconhecimento e principalmente agora, né? Trabalhando com Dois Pretos, só consolida e ratifica o que eu já tinha, né, envolvimento já desde Sobara. Então, assim, quando eu vi, eu me lembro que quando eu vi as crianças passando ali, né, no documentário do The Voice, eu me emocionava, eu chorava, eu falava, caraca, que legal, né, assim,
uma comunidade que talvez para o restante das outras regiões pode ser que ninguém conhecia, né? Mas aí, através do The Voice, a gente teve a oportunidade de mostrar que existe uma área quilombola aqui em Araruama, que existe um povo feliz, um povo forte, um povo que ama música, né? E eles são muito musicais. Eu me lembro que quando eu comentei, porque assim, no The Voice, eles perguntam tudo da sua vida, com o que você trabalha, etc e tal. E aí eles perguntaram, eu falei que eu trabalhava numa área quilombola, e aí quando eu falei isso, eles ficaram extremamente interessados, né? E aí eles perguntaram se a gente quiser fazer uma filmagem lá com eles, a gente pode, a gente consegue. Aí eu falei, com certeza, eu acho que eles irão gostar muito, né? E aí a gente combinou um dia, a gente foi lá, fizemos uma gravação na escola, aí saímos pelas ruas de Sobara, no meio do canavial. Olha, uma coisa, foi muito lindo. Foi muito lindo. Deu até saudade. E TG Black, agora eu quero saber de você. Quando é que foi lá atrás, na infância, na adolescência, que você falou assim, peraí, música é o que eu quero fazer da minha vida? Então, Fernanda, eu sou oriundo da Cidade de Deus. Hoje eu costumo falar, né, que eu sou carioca de nascimento, mas araruamense de coração, né? Mas eu nasci e fui criado também ali na comunidade da Cidade de Deus. E o meu envolvimento com música, com a arte, na verdade, no modo geral, porque foi uma mistura, música, teatro, foi na igreja, como grande porcentagem das pessoas iniciam sua trajetória artística. E ali, só que eu comecei uma trajetória artística dentro da igreja, fazia canto coral, tinha uma banda na igreja, a gente fazia peças de teatro, inclusive nossas peças ali comunitárias eram muito famosas, assim, porque a gente apresentava em várias comunidades, a gente saía em turnê, olha, para apresentar nossas peças. Isso é uma questão muito interessante, porque quando a gente fala, até em Sobara também tem essa grande presença com relação à igreja também. Muito. E realmente entender, a gente sai até um pouco até do aspecto religioso e entra realmente no aspecto e no papel cultural. E social das igrejas. A gente sai até um pouco desse âmbito de religião, mas entende ali realmente como um local que abre as portas para esses jovens, porque às vezes é o primeiro contato que você vai ter com o instrumento musical, que você vai ter com o palco, com o microfone, então tem todo um papel social e cultural da igreja. Não cortando o que vocês vão dizendo, para mim assim a igreja é uma escola. É uma escola onde você aprende a dar os primeiros passos, onde você meio que nervoso, você começa cantando no coralzinho de criança, né, TG? Uhum. E aí daqui a pouco você evolui para um adolescente, para os jovens, e aí você vai se identificando. Muita gente se identifica com os instrumentos que vai querer tocar ali com a percussão, né? Outros cantores mesmo. Então, assim, até inclusive... 100% dos nossos músicos iniciaram na igreja, né? Até o que o TG falou, né? Até o fato de você querer fazer teatro vem disso também. Porque eu me lembro que quando eu estava nessa fase, né? Coreografia, né? Era teatro, né? Que você tinha que... Eu lembro que na escola dominical você tinha que apresentar alguma coisa no final, né? Para você mostrar que você tinha absorvido o que tinha sido passado. Então é verdadeiramente uma escola. E a igreja já te desinibe, né? Já acaba mostrando já essas suas aptidões. E eu costumo dizer que o teatro musical, ele é uma arte muito completa, porque você tem que cantar, atuar, dançar, e é a arte na sua essência mais completa. E a igreja acaba passando tudo isso pra gente, de certa forma. E como você falou, Fernanda, é muito interessante porque, sim, eu evidenciava muito esse aspecto social da igreja, principalmente onde eu morava. Porque os jovens, os adolescentes da época, lá, da minha época, ou se envolviam com a criminalidade, ou eram cristãos, sabe, ali associados diretamente à igreja. Não tinha meio termo, Não tinha meio termo, exatamente. Eu vivenciei muito essa realidade. Quantos, até familiares mesmo, primos meus, já morreram no tráfico de drogas.
E sendo que a minha família era justamente dividida. Metade da minha família era... Meu pai tem 17 irmãos, né? Eu tenho muitos primos. Então, metade da minha família, infelizmente, foi por um caminho ruim. E a outra metade é uma metade cristã. Então, esses princípios da igreja, assim, ajudam não, são cruciais dentro de uma comunidade, por exemplo, socialmente falando. E foi o que me resgatou também, que eu posso dizer assim. Foi a arte através dos princípios cristãos ali. E quando que você pensou e começou a trabalhar mais realmente com a música? Começou a se permitir cantar outros estilos musicais, Sim. seguir por outros caminhos e fazer também conteúdos profissionalmente com a música? Então, eu me formei em Direito na faculdade e até então eu estava trabalhando numa multinacional no Rio, enquanto eu morava no Rio. E a minha ex-mulher, ela já trabalhava com música, ela já era cantora. E em algum dado momento eu fui mandado embora da empresa. E aquele ócio, né, que a gente fica, seguro-desemprego, etc., ela começou a me chamar para fazer alguns trabalhos com ela. Como eu já tinha aptidão musical, já cantava na igreja, já tinha noções de música, eu só não tinha absolutamente noção alguma ou pretensão nenhuma de trabalhar profissionalmente com isso. Mas eu comecei a fazer umas pontas de alguns trabalhos com ela quando ela recebeu um convite para integrar o elenco de um grande musical, o gospel, da companhia Giovanni Si, lá em São Paulo, chamado Rua Azusa. Não sei se já ouviu falar. Rua Azusa é um musical. E a gente ficou naquele dilema, porque a gente estava com uma filhinha pequena, minha filha tinha 1 ano de idade, e a gente ficou naquela, poxa, você vai ter que ir para São Paulo, ficar 3 meses morando em São Paulo, porque ia ser uma imersão para a gente pegar, para a gente não, no caso até então, para ela pegar aquele musical, ela teria que morar 3 meses no sítio do Unici, até eles estrearem. Aí eu falei, vamos tentar uma coisa para ver se a gente costuma muito perguntar a Deus, né? Se era da vontade dele as decisões que a gente tinha para tomar na vida. E a gente conversou e falou assim, vamos orar, se for de Deus, eu, Tiago, vou fazer a audição também, vou passar e nós vamos juntos, vamos todos para São Paulo. E acabou o que aconteceu. Na minha primeira audição, eu já tive a oportunidade de integrar esse elenco maravilhoso e integrar o Rua Azusa, o musical do Rua Azusa, que foi um divisor de águas na minha vida. Então foi aquela velha história do abrir e fechar de portas, né? Exatamente. A porta fechou, o que eu vou fazer? E na verdade já era outra porta abrindo ali na frente. Tudo traçado por Deus já, tudo traçado por Deus. E como eu falei, o Rua Azusa assim, foi um divisor na minha vida em todos os aspectos, tanto artístico, quanto como me entender como cidadão, como pessoa preta. Ali eu tive, sim, um mergulhar para compreender a minha posição, sabe? Como pessoa preta, ali eu tive letramento racial, eu consegui me identificar minha ancestralidade e mergulhar realmente nessas questões. Porque hoje eu sou advogado também, além de artista, e integro também a Comissão de Igualdade Racial da OAB de Araruama. Então, com isso, a minha vida ficou muito movida também nessa causa, nesse sentido. Inclusive, conheço Sobara, já fui dar palestras em Sobara, junto com essa comissão, com o Dr. Gessé, que é o presidente da Comissão de Igualdade Racial. E é isso. E agora eu quero saber como que juntando esse lado do ZAC, do TG Black, toda essa experiência de vocês dois com relação a essa necessidade de consciência, de representatividade. Sim. Em que momento que vocês se esbarraram e falaram assim, vamos fazer um projeto juntando essa experiência toda, tanta experiência, tanta vivência pessoal de cada um? Então, eu amo essa história porque, Fernanda, para mim, assim, foi... a amizade de TG foi um presente de Deus. Meu irmão, né? Agora ele virou um irmão que... Mais um irmão, né? Eu já tenho 5, veio mais um. Eu me lembro que quando eu tive assim que eu saí do The Voice, eu passei por um processo na minha vida de dúvida do que eu ia fazer. Porque assim como ele viveu, né, esse divisor de águas na vida dele, quando ele participou do Rua Azusa, eu tive, para mim foi um divisor de águas quando eu saí do The Voice. Porque eu estava me desligando da igreja, na verdade assim, eu queria ir para os Estados Unidos,
porém não consegui, né, ir para os Estados Unidos. Aí uma aluna que eu tive, ela falou assim, se inscreve no The Voice. Aí eu me inscrevi e a partir daquele momento a minha vida começou a tomar um rumo totalmente diferente. E eu já vinha pedindo a Deus. Eu tenho uma conexão muito grande com Deus e o universo. E eu assim, ouço, sabe? E eu sinto no meu coração. E aí teve um período da minha vida que eu estava cantando em barzinho. E aí, assim que eu saí do The Voice, né? Eu comecei a cantar, fiz algumas vezes balada. Só que eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Não quero, porque, tipo assim, você tem que cantar a noite toda, você canta, sai de lá quase 5 horas da manhã, e eu sei o tipo de relação que é, né? E assim, inclusive eu bato palma para quem decide viver isso, e a gente não vê é mole, que né? viver de música no Brasil é muito desafiador, a gente tem que dar o nosso jeito. Mas assim, aí eu comecei cantando em barzinho. Só que chega um tempo, no início é tudo muito novo. Tanto que eu digo que cantar na igreja para mim foi uma escola e cantar em barzinho foi uma faculdade. Porque o momento que você está na igreja é aquela descoberta, e no barzinho você já está ali, né, na guerra. E aí assim, eu cheguei à conclusão, falei, cara, isso aqui também acho que não é para mim. Porque eu me desgastava muito vocalmente, eu dava aula de canto, então assim, eu me desgastava muito. Eu comecei a pedir a Deus para enviar uma pessoa para me ajudar, para me dar uma luz, né, em relação sua arte, né? a minha arte. Eu falei, Deus, eu não sei, sabe quando você faz alguma coisa que você acha que você está no caminho, porém aquilo não tá te fazendo se sentir realizado? Sim. Então, aí eu fui, orei, pedi a Deus, né? Passou um tempo, uma pessoa mandou mensagem. Quem mandou? TG. Eu conto essa parte? Lá, Conectado lá na parabólica. Conta essa parte? Sim. Eu, vindo de São Paulo, agora até então estava trabalhando exclusivamente com música, teatro musical, a gente já tinha uma banda de baile, etc. Precisei, por um motivo pessoal, sair de São Paulo e vir para o Rio. Acabou que eu vim morar aqui, onde minha mãe sempre me chamou para vir morar em Araruama, meus pais já moram aqui há 20 anos. Eu falei, vou para Araruama. Eu tinha receio de vir para cá, mas receios profissionais, etc. Até porque eu trabalhava com música nesse momento. Enfim, quando eu cheguei em Araruama, por óbvio, eu não tinha clientes na advocacia. Então, eu falei, vou apelar para a música, eu preciso de dinheiro rápido, vamos dizer assim, para me manter, porque eu vim para cá com a minha filha e etc. Hoje minha filha tem 10 anos. E aí foi quando um amigo do Rio, eu contatei um amigo do Rio, ele falou, olha, eu conheço uma pessoa lá de Araruama que ele pode te dar uma ajuda inicial para você começar a divulgar o seu trabalho musical em Araruama, para você cantar em bares, restaurantes, etc. Aí me deu o número do Zac. Foi quando eu entrei em contato com o Zac e, assim, me surpreendeu porque ele é muito parecido comigo, no sentido de que ele foi muito empático. Ele, sem me conhecer, ele me acolheu. Sem saber quem eu era, ele me indicou para as coisas, sabe? Ele viu meu trabalho, me indicou músicos para trabalharem comigo. E aquilo ali me conquistou, essa disponibilidade dele me conquistou. E com isso, como eu já tinha um certo conhecimento em busca de editais culturais, de conseguir fomento para a realização dos nossos projetos culturais, inclusive eu também trabalho com isso hoje, assessoro alguns artistas para a produção de projetos culturais, eu comecei a fazer alguns projetos para ele também. E foi quando, lá na frente, a gente teve a ideia de nos juntarmos, sabe? Juntarmos os nossos portfólios, as nossas experiências, sabe? E fazer algo que realmente, inicialmente era um projeto que estava no meu coração, um projeto que contar a história do soul e do samba, mas diferente de muitos espetáculos que a gente já viu por aí, a gente queria fazer isso na ótica de 2 pessoas pretas, contar a nossa história, nós por nós mesmos. E foi aí que eu chamei o Zac para a gente conversar a respeito desse projeto. Sim, foi muito interessante porque esse amigo, né, que TG falou, eu conheci ele, Fernanda, numa audição em São Paulo. Eu não me lembro o ano agora, mas acho que deve ter uns 2 anos atrás. Eu participei da audição do Rei Leão, lá em São Paulo.
E aí eu conheci ele e, assim, a gente teve contato, né? Todo mundo nervoso nos bastidores para ser avaliado. E aí, assim, foi uma vez só. Nervoso de audição, né? Terrível. E aí foi a minha primeira, a segunda, na verdade, a primeira audição foi no The Voice e a segunda audição, o Rei Leão. E aí, até o Caio Giovanni, né? Isso. E assim, foi muito interessante porque a gente teve poucas vezes, mas você vê, né? Como quando é para ser, as coisas simplesmente acontecem. E aí a gente ficou amigo. E aí TG falou assim, Isaac, você é um cantor que você tem que cantar musicais. E era tudo que eu precisava, porque eu tinha pedido isso a Deus. Então, assim, cada dia... Orientar a sua arte, né? Sim, porque na verdade, Fernanda, a arte ela é ampla. Você pode fazer várias coisas. Mas, assim, é muito interessante a gente fazer aquilo que a gente fala, caraca, eu estou fazendo aquilo que me realiza e que eu sinto que é para ajudar pessoas, para abençoar pessoas de uma forma, para trazer conhecimento, para mudar a história das pessoas. E assim, já meio que entrando, né, no espetáculo, quando, assim, no início a gente não sabia muito como seria, porque até então a gente estava pensando em fazer um tributo a alguns cantores pretos, porém parece que tudo foi culminando, né? Foi vindo para isso. Exatamente. E assim, e eu vejo que quando algo tem grandiosidade, é quando muda a gente. É quando aquilo entra no nosso coração e passa a trazer mudança. Primeiro na gente, né? Primeiro na gente. E, assim, o poder da arte. E com relação a essa parte de conscientização, o que vocês esperam principalmente de quem for lá assistir? O que vocês querem que a pessoa sinta? O que vocês esperam de transformação nessas pessoas que estão indo lá assistir? Então, o nosso primeiro feedback está sendo, primeiro foi em nós mesmos, né, que inicialmente, mas está sendo no nosso elenco, porque assim, é um espetáculo grande, nós temos um elenco total, contando com os nossos músicos, de bailarinos e vocais, de 18 pessoas. É um grupo grande, né? Um grupo grande, é um espetáculo grande, apesar de ser preços completamente populares, R$15 no Simpla. Porque a nossa ideia é justamente que o máximo de pessoas consiga vir. Nós queremos democratizar realmente o acesso à cultura aqui na nossa região. E nosso feedback começou a ser no nosso próprio elenco, porque a gente recebe mensagens praticamente todos os dias de todos eles falando: nossa, que prazer estar nesse projeto, eu estou me identificando, estou me reconhecendo, sabe? Estou me vendo nesse projeto. Então isso já está causando uma transformação pessoal para quem está no projeto, que a gente não é somente um show musical. Mas a gente ali tentou colocar no nosso roteiro, tem falas, tem vídeos, o show conversa com um telão, sabe, que vai passar algumas coisas importantes, não vou dar esse spoiler para vocês. E com isso vai trazendo uma conscientização racial e dentro da questão musical do nosso país, do Brasil. Quando a gente fala de samba, a gente começa lá atrás, na popularização do samba aqui na Pequena África, no Rio de Janeiro, lá na zona portuária, no quintal da Tia Ciata, e a gente vai passeando por todos esses períodos do samba, até que a gente faz uma crítica, porque o projeto também ele é um projeto que critica, que questiona, e a gente faz uma crítica ao embranquecimento do samba, a questão da apropriação. Então, assim, eu estou tentando falar sem dar muito spoiler, mas, assim, com certeza, quem entrar vai entrar de um jeito e quando sair, vai sair de outro, completamente diferente. Quando você fala isso, a gente vê o quanto é importante, porque a gente tem... a maioria do acesso a gente tem da grande mídia, né? E por muito tempo a gente não viu nessa grande mídia, nessa educação cultural, a gente trazer personagens negros. Esses personagens, eles foram ficando perdidos ao longo dos anos. Exatamente. Então eu acho que hoje em dia a gente vive esse grande resgate que tem que ser feito, porque na verdade...
A gente tem muitas novas referências, assim como vocês Exato. dois são novas referências, mas a gente também tem muitas referências e personalidades e pessoas que participaram do processo que ficaram perdidas nesse caminho. Então, Sim. quando você vem com um projeto desse, você fala assim, peraí, ó, a gente teve aqui, a gente teve aqui, a gente teve aqui. Então, você traz a possibilidade, por exemplo, para esses jovens se reconhecerem e saberem, não, sempre teve lá. Exatamente. E a questão da representatividade, né? A gente trazer à luz, trazer à tona uma representatividade que era invisibilizada. Exato. Eu fico até arrepiado assim, quando a gente começa a falar sobre isso, porque eu me identifico muito. Esse projeto tem me mudado assim, de uma forma que às vezes é até inexplicável. E você falou uma coisa, Fernanda, que é muito pertinente. Tanto que esse processo de resgate, ele está vindo agora, essas referências, né? As pessoas pretas precisavam dessas referências. Tanto que eu me lembro que quando eu era criança, as únicas referências que a gente via em televisão, em novela, era de pessoas pretas, as mulheres domésticas, né? Os homens Exatamente. trabalhando em lavoura ou servindo a pessoas brancas. Inclusive, em Sobara, eu me lembro que as crianças... Não que isso não seja algo bom que você pode seguir também, mas eu me lembro que as crianças, o sonho deles era trabalhar no trator, na lavoura, né? O sonho deles era plantar aipim ou laranja. Né? Não que isso seja um demérito, mas mostrar para essas crianças que têm outras perspectivas. Sim, exato, outras que você pode ser um médico preto, que você pode ser um advogado, né? Um representante. Então, assim, eu acho que todas as profissões é linda e é importante, né? Mas, assim, em relação à referência... Exatamente. Né? Em relação à referência. Então, assim, eu vejo que esse projeto ele é um resgate. Ele é um resgate da nossa ancestralidade, da nossa identidade, da gente falar assim, caraca, eu sou assim. E eu amo ser assim. Yes. Então, assim, isso é muito bom porque eu percebo, eu falo isso muito de mim mesmo, sabe? Quando a gente encontra a nossa verdadeira identidade, a gente se encontra no mundo. A gente se encontra na sociedade. Agora, quando a gente não sabe quem a gente é, qual o nosso papel aqui, a gente fica meio que batendo cabeça em alguns lugares. Cumprindo tabela. Cumprindo tabela. Mas quando você tem um foco, quando você sabe quem você é e para onde você está indo, né, você não é confundido. Yeah. E eu quero que vocês falem agora um pouco sobre... música, repertório musical. Uau. Como é que foi essa escolha? Não precisa dizer tudo que vai ter, mas como que foi essa base? Não, a gente vai seguir aqui, a gente vai trazer isso e isso, esse caminho. Como é que foi essa escolha do repertório musical? Olha, foi não só o repertório, mas como o roteiro do musical todo, foi fruto de bastante estudo, sabe, de bastante pesquisa. A gente juntou experiências da vida como um todo, né, como pessoas pretas e base de pesquisa mesmo, para a gente tentar trazer de uma forma cronológica, mas ao mesmo tempo interessante, sabe, didática e interessante para uma plateia, transformando aquilo ali num espetáculo, músicas, um repertório que vai fazer você de querer se levantar da cadeira do teatro para dançar ou ficar introspectivo e em algum momento chorar por conta daquela situação, daquela cena que está acontecendo ali. Então, assim, eu particularmente, eu estou muito feliz, sabe, com o resultado final. A gente conseguiu fazer essa mescla do samba e do soul de uma maneira que está além das nossas expectativas, e eu tenho certeza que quem for vai se emocionar em todos os sentidos. E pra gente já trazer um gostinho, eu quero uma música. Eu quero uma música já para trazer um gostinho. Vamos lá? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria.
Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria. Maria lava a roupa lá no alto e luta pelo pão de cada dia. Sonhava com a vida no asfalto, bem lá onde o morro precipia. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria. E assim, é maravilhoso, né? Só nesse gostinho que a gente tem do que vai ser, já é de emocionar, já é de arrepiar. Que legal. Porque a gente fala da música, da beleza da voz de vocês, da cumplicidade, né? De toda essa questão que não é só música, é transmitir emoção também. E a gente fala do peso da música, né? A gente consegue sentir o peso da história, o peso ali da emoção também que a música traz. Sim, eu acho interessante falar também, é que o Renato veio como representante da nossa banda, mas assim, os ensaios são arrepiantes. A gente está ensaiando no Recreio dos Bandeirantes lá no Rio, porque outro spoiler, a gente já vai apresentar o projeto também num teatro no Rio. Daqui a pouco vocês vão saber, acompanhando as redes sociais. Mas nos ensaios a gente já se arrepia com a banda. É uma big band, né? A gente tem metais com trombone, saxofone, flauta transversa, trompete. E assim, tá uma coisa muito rica, muito gostosa de ver. É muito groove de preto. Então, tenho certeza que o pessoal vai se surpreender positivamente. E a dança também, né? Porque, tipo assim, além da banda tá bem redondinha, a dança característica. Né? Quem for no dia do espetáculo vai ver que a abertura já traz esse peso, né? Já traz essa... coreografia, direção de movimento de Bia Barros. Maravilhosa. Né? Assim, ela é uma excelente preta também. Então, assim, tem sido muito emocionante, arrepiante. E o mais interessante que a gente se arrepia o tempo inteiro, a gente se emociona. Né, em casa, quando eu estou ensaiando, aí eu choro de verdade, porque tipo assim, a gente se vê, a gente fala assim, caraca, eu tô apaixonado por esse projeto, porque a gente, Fernanda, a gente se sente tão encontrado, eu tenho me sentido, né, tão encontrado, tão útil, né, para a sociedade, principalmente para essa representatividade, né, para os nossos irmãos, né, e o mais interessante é que esse projeto ele tem me mudado até no tratamento com as pessoas. Não que eu tratasse mal, porque eu sou uma pessoa que eu trato bem todo mundo, independente de cor, raça, enfim. Mas principalmente com as pessoas pretas, eu trato agora como se fossem os meus irmãos. E olha só que interessante, uma coisa mínima. É um descortinar. Chega algum momento da vida que nós, como pessoas pretas, entendemos essa questão racial. Eu costumo falar para o Zac que, por exemplo, um país como os Estados Unidos, os negros eles se reúnem, eles se juntam, eles se ajudam, existe a questão do aquilombamento, sabe? Isso está vindo agora. O Brasil é um país de pessoas tão egoístas, né? Cada um pensa em si mesmo. E eu acho que isso é muito importante, nós nos ajudarmos como comunidade preta também. Então, tem muito a ver com o nosso projeto também. Muito. E eu quero que vocês agora vendam o peixe aqui da apresentação de São Pedro. Eu quero saber dia, horário, local, como que a pessoa faz já para adquirir o ingresso dela. A gente não deixa para cima da hora. Por favor. Já assistiu a entrevista, já entra no link, garante o ingresso. Garante já, porque eu acho que aproximadamente 400 lugares. Então, e acaba rápido. Acaba Fala muito pra rápido, gente, exatamente. passa pra gente as informações. Dia, local, link para poder comprar. Antes mesmo de passar as informações, eu já quero, Fernanda, garantir o seu ingresso, né? Tá ótimo. Não, aqui tem ingresso para certeza. você e para sua equipe toda. Tá aqui, eu quero ó. muito ver vocês lá. Com certeza. Vai ser uma honra receber Rádio Costa vocês. do Sol e equipe Pode Costa. Sim. A Isaac vai falar do Então, vai ser dia 26 de julho,
no Teatro Municipal de São Pedro. Gente, quando eu entrei no Teatro Municipal de São Pedro, eu fiquei escandalizado, porque a referência que eu tinha... Você não conhecia, né? Eu não conhecia o Teatro de São Pedro, e ele é imenso. Eu fiquei sabendo que ele só perde pro de Macaé ou de Campos, se eu não me engano. Porque a referência que eu tinha, né, de teatro era o daqui de Araruma. Daqui de Araruma, eu não me lembro quantas pessoas. Mas 190 e poucos. Então, e de lá você tem que ver o palco, é gigante, camarim, é um mundo lá dentro, então eu fiquei apaixonado. Dia 26 de julho, ali em São Pedro da Aldeia, no Teatro Municipal, você adquire o ingresso lá no nosso Instagram, na nossa bio tem o link, e a gente sempre posta também, todos os dias, a foto de divulgação e o link ali na foto também para você comprar pelo Simpla. E você pode também diretamente no site do Simpla. É só escrever lá na aba de procura Dois Pretos, que vai aparecer já o nosso espetáculo. E o arroba do Instagram do espetáculo? @Dois Pretos. @Espetáculo Dois Pretos, melhor dizendo. Sim, o 2 é o numeral 2 mesmo. @Espetáculo Dois Pretos. Isso. Aí você vai encontrar. E são preços, como eu falei, completamente populares. R$15 é o valor do ingresso, justamente para a gente conseguir que o máximo de pessoas de qualquer classe social consiga ir. A classificação é livre? É livre, isso, bem lembrado. A classificação é livre, então criança, enfim, qualquer faixa etária de idade pode ir. E a data lá para o Rio já tem, ou primeiro vai concluir essa divulgação e depois que vai vir com a data de lá? A gente já está preparando um negócio bem legal para o Rio, mas por enquanto a gente precisa manter o sigilo por conta da estratégia de marketing, né? Do marketing. E eu quero saber depois, fala alguma coisinha para a gente, depois que concluir a apresentação aqui e a apresentação no Rio, o que vocês pensam para esse espetáculo, ou o que vocês pensam para essa dupla? Eu penso em vida longa para o espetáculo Dois Pretos, porque o espetáculo está muito lindo e a gente vai investir sim muito para que ele fique em cartaz, com certeza. Assim, hoje é o nosso sonho, né? E o mais interessante é que quando a gente descobre o caminho que a gente quer trilhar e que de fato é aquilo ali que está te realizando, você quer seguir. Você quer seguir, então a gente está aberto às possibilidades, a gente está aberto para o universo, a gente está aberto... Patrocinadores. Os patrocinadores, inclusive a gente tem um patrocinador daqui de Araruma, não sei se pode falar. Pode sim. É o Bruno ali da KBV, né? Ele está patrocinando a gente, né? Então assim, um cara que abraçou o nosso projeto, né? A gente quer agradecer muito, Bruno, muito obrigado. E a gente está aberto, né? Para essa trajetória aí, a gente sabe que o nosso objetivo, Fernanda, é a gente alcançar, né, o máximo de pessoas pretas, né, para trazer essa representatividade, para falar assim, nossa, tem os dois pretos, que eles são periféricos, um morava, por exemplo, eu morava em Tatiquara, depois ali no Parque Mataruna, o TG da Cidade de Deus. Então, assim, você vê. Porque às vezes quando a gente olha para a televisão, eu me lembro que antes de eu ir no The Voice, eu falava assim, quando as pessoas falavam para eu me inscrever e tal, eu falava assim, gente, é impossível de eu ir no The Voice. Eu moro aqui em Araruama, ninguém lembra da gente, ninguém sabe que eu existo. Só que quando você tem um sonho, você trabalha por esse sonho, né? E assim, você está aberto, não que seja um sonho, mas que seja algo que é para acontecer com você. Porque para mim não era propriamente dito um sonho eu ir no The Voice Brasil. Mas o The Voice Brasil foi uma ferramenta que a vida me proporcionou para eu chegar até aqui. Né? Então, assim, então para quem está aí vendo, acompanhando, você pode tudo. Você é homem preto, mulher preta, menino preto, menina preta. Assim como a gente, é o limite. Assim como a gente, né, nós estamos inseridos nesse sonho e tem muita coisa para a gente produzir, assim tem para você também. Olha, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso podcast. A gente sempre fala que o objetivo aqui do podcast, da Rádio Costa do Sol, é isso, é trazer palco, espaço e visibilidade para quem está fazendo a cultura, o entretenimento, a educação, a conscientização na nossa região. Parabéns pela vivência de vocês, a história de vocês, a vivência de vocês e esse projeto tão lindo. Obrigado. Obrigado, eu fico super emocionado. Muito obrigado, Fernanda, pelo espaço.
TG também, obrigado. Renato, por ter separado uns minutinhos para a gente estar aqui, né? Para estar aqui com a gente. Obrigado, sua equipe, a toda a galera da Rádio Costa do Sol, do podcast Costa do Sol. Pode Costa. E um elogio à parte, que estrutura, que ambiente. Estrutura maravilhosa. Que equipe maravilhosa. Nossa, eu tô aqui realmente encantado com tudo. Super acolhedor. E, Fernanda, muito obrigado. Se você me permite, eu só queria mencionar que essas duas apresentações, tanto a de São Pedro quanto essas duas primeiras apresentações, são uma realização da Política Nacional de Blanc, a PNAB, o Ministério da Cultura, que recebemos o fomento através do edital Fluxos Fluminenses. Então, é isso. Acreditem, invistam realmente em cultura e com esse fomento a gente está fazendo esse trabalho lindo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Prolagos, patrocinadora do Pod Costa, e a gente sempre encerra o Pod Costa musical com música. Uau. Então vamos de música, quero saber o que mais vocês trouxeram, pra gente ter mais um pouquinho aí do que vai ser esse espetáculo maravilhoso. Vocês vão gostar dessa. E qual música que vocês trouxeram pra gente encerrar a nossa entrevista? Então, inclusive ele estava em cartaz, né? Tá em cartaz musical. O musical Djavan. Fato consumado. Vamos lá então. Tingerere, 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 tingerere. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Toda hora é hora de dar decisão. Eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, fato consumado, e vou me embora. Não quero mais demais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco, veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca.